Você já imaginou se existisse algum remédio, um comprimidinho ou mesmo um chazinho que você pudesse dar para os seus filhos e eles passassem a te obedecer, seguir os seus conselhos, fazer tudo certo, evitar qualquer tipo de comportamento de risco e nunca se envolvessem com drogas? Já pensou se existisse algo como isso? Pois é, mas isso não existe. Não existem soluções milagrosas. Existe muito trabalho, muita dedicação e muito esforço. Isso se chama prevenção. Vamos falar sobre isso agora? Olá, meu nome é Claudemir dos Santos e estarei com você nesses próximos minutos falando sobre prevenção. Eu trabalho nesse tema desde 2006 e eu sou idealizador e desenvolvedor do curso Pais na Prevenção. Um curso voltado para pais e profissionais que trabalham com crianças e adolescentes e têm uma genuína preocupação em ajudá-los a ficarem longe das drogas e de qualquer outro comportamento de risco. Vamos lá? Em 1983, o Instituto de Pesquisas Datafolha realizou um trabalho para investigar qual era o maior medo dos paulistanos. Naquela época, eles concluíram que o maior medo dos paulistanos era o alto custo de vida. Em 2013, eles realizaram a mesma pesquisa e concluíram que o maior medo dos paulistanos era o envolvimento de algum dos seus filhos com drogas. Se você está aqui é porque você reconhece que o problema drogas e dependência química é um dos maiores problemas da sociedade contemporânea e você quer fazer alguma coisa para prevenir esse problema e para reverter essa dramática situação que hoje nós vivemos. Em nossa conversa de hoje, eu vou focar um pouco mais no papel e na importância da família ou dos pais na prevenção. Vamos falar um pouquinho mais nos comportamentos, nas atitudes e o que os pais podem fazer para ajudar os seus filhos a se manterem seguros e livres de todos os problemas relacionados ao uso de drogas. E para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios básicos de prevenção. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia um desenho da Disney baseado na história de La Fontaine, a história da cigarra e da formiga. Essa história teve um final feliz justamente porque as formigas tiveram um comportamento preventivo. Se nós pensarmos na palavra prevenção e pensarmos nos verbos que estão associados a essa palavra, nós poderemos dizer que prevenção é impedir ou evitar algum dano ou mal, chegar antes, antecipar-se, prever, precaver-se, defender-se, preparar-se. Todos esses verbos definem muito bem a palavra prevenção. E é justamente isso que os pais devem fazer, que as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes devem fazer para prevenir qualquer tipo de comportamento, assim como o uso de drogas. Essas pessoas, no caso os pais, profissionais que trabalham com as crianças e querem fazer a prevenção, devem justamente antecipar-se, devem chegar antes, devem preparar-se, devem prever prováveis ou possíveis situações de risco e adotar um comportamento no presente para que essas situações de risco e de perigo não aconteçam no futuro. Muito bem, para que nós possamos prosseguir e fazer prevenção adequadamente, é muito importante que nós entendamos dois conceitos. Esses conceitos são os fatores de proteção e os fatores de risco. Pois qualquer ação de prevenção baseia-se, resumidamente, em fortalecer e aumentar fatores de proteção e diminuir fatores de risco. Fator de risco é uma característica a nível biológico, psicológico, de comunidade, familiar ou nível cultural que antecede e está associada a uma maior probabilidade de resultar em problemas e consumo de drogas. São fatores que facilitam o envolvimento com drogas. Fator de proteção é uma característica associada a uma menor probabilidade de resultar em problema ou que reduz o impacto negativo de um fator de risco causador de problemas. São fatores que dificultam o envolvimento com drogas. Muito bem, vamos falar sobre probabilidade. Quando você pensa em fazer prevenção para você ou para os seus filhos, ou para qualquer criança, adolescente, para qualquer pessoa, a ideia é justamente reduzir a probabilidade de que algo ruim aconteça. Vou dar um exemplo. Imagina que na sua cidade está acontecendo um surto de dengue e você está muito preocupado com mosquitos Aedes aegypti. O que você faz para prevenir que você
pegue essa doença ou qualquer um dos seus filhos pegue essa doença. Você pode fazer várias coisas. Você pode colocar telas nas janelas da sua casa, você pode passar repelente nos seus filhos, você pode colocar aquele aparelhinho que repele na tomada, né, que repele os mosquitos. Você pode tirar todos os potes ou recipientes que possam estar acumulando água, que possam servir como criador do mosquito. Você pode fazer várias coisas. Se você fizer isso, quais seriam as chances de você ser picado por um mosquito ou de seus filhos serem picados por esse mosquito? Pequena, não é? Todos esses elementos que eu dei como exemplo são o que nós podemos chamar de fatores de proteção. Agora, se essa situação fosse diferente, se você estivesse fora da sua casa, longe desses fatores de proteção, se você estivesse assim exposto na rua, em uma área onde há uma grande quantidade desses mosquitos, qual seria a probabilidade que você fosse picado e justamente contraísse essa doença? Muito maior, não é verdade? Muito bem. Você conseguiu entender então a lógica por trás da prevenção? A prevenção é exatamente isso: aumentar fatores de proteção e diminuir fatores de risco. Isso significa que a gente trabalha com probabilidades, e fatores de proteção e fatores de risco não são determinantes. O que isso significa? Significa que mesmo que você tenha vários elementos de proteção na vida do seu filho, isso não garante 100% que ele vai estar protegido. Garante que há uma maior probabilidade dele estar em segurança. Da mesma forma, se seu filho estiver com vários fatores de risco, no caso do exemplo do mosquito da dengue, por exemplo, se ele estiver na rua, isso não é determinante, não significa que ele vai ser picado pelo mosquito, significa que ele tem uma maior chance de ser picado pelo mosquito. É a mesma lógica. Lembre, fatores de risco e proteção, eles não são determinantes. Isso significa que, por exemplo, uma criança que tem vários fatores de risco na sua vida, não significa que ela vai ser um usuário de drogas, não significa que ela vai cair no mundo do crime ou que ela vai fazer coisas erradas. Significa que isso pode ter uma maior chance de acontecer. Da mesma forma como uma criança que nasceu em condições favorecidas e que tem poucas características de vulnerabilidade, não significa que tudo vai dar certo, que ela vai ser bem sucedida, que tudo vai ficar redondinho na vida dela. Lembre, esses fatores não são determinantes, porém são essenciais para aumentar a probabilidade de proteção e de prevenção. Os fatores de proteção eles são divididos em 6 domínios da vida: indivíduo, família, amigos, escola, comunidade e sociedade. Na conversa de hoje vamos focar mais no domínio familiar, que envolve justamente os pais na prevenção. Agora, você que é pai, mãe, avô, avó, ou mesmo que trabalha com crianças e adolescentes, é muito importante que você entenda um outro conceito. O conceito de que o cérebro da criança e adolescente ainda está em desenvolvimento. Os estudos indicam que até os 21 anos o cérebro ele não está totalmente maduro, ele ainda está em processo de formação. Isso significa que a parte do cérebro que está mais desenvolvida, no caso específico dos adolescentes, é o sistema límbico, que é responsável pela impulsividade e pelas emoções. E a parte que está um pouco menos desenvolvida é a parte que nós chamamos de córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico e pela tomada de decisão. Se a gente fosse comparar o cérebro da criança ou do adolescente a um carro, por exemplo, é como se você tivesse um carro onde tivesse grande poder de aceleração, andasse de forma muito veloz e acelerada, isso é a impulsividade, e os freios estivessem deficitários. É como se os freios fossem o córtex pré-frontal e o acelerador fosse o sistema límbico. Tem muita aceleração e pouco freio. Você já imaginou andar com um carro como esse? O problema, a dificuldade e o perigo? É esta lógica que acontece com os adolescentes.
Eles têm muita impulsividade, as suas decisões elas são muito mais pautadas pelas emoções e pela impulsividade, e porque justamente eles têm a parte do córtex pré-frontal não tão desenvolvida. Por isso eles têm esse comportamento característico da adolescência, de serem contestadores, de serem impulsivos, de terem muito seu comportamento gerido pelas próprias emoções. Isso é muito importante que você possa entender esse conceito, para que a gente possa até ter mais paciência com jovens. Apesar de que visualmente, aparentemente eles já estão crescidos, muitos já estão barbados, as meninas já estão com o seu corpo formado, isso é só por parte física do corpo. O seu cérebro ainda está em desenvolvimento. Até os 21 anos, o seu cérebro não está totalmente maduro. A Organização das Nações Unidas classificou alguns programas de prevenção em níveis de eficácia. E ela considera os programas de desenvolvimento de habilidades parentais como nível 4 de eficácia, ou seja, muito bom. A minha proposta hoje é te ajudar a desenvolver algumas habilidades parentais, como um estilo parental adequado, como a capacidade de supervisão e monitoramento parental, capacidade de fortalecimento de vínculos e apoio emocional e algumas importantes habilidades de comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar pela relação dos estilos parentais com a prevenção do uso de drogas. O conceito de estilos parentais foi criado na década de 60 e depois ampliado na década de 80. Nós podemos entender como estilo parental como o padrão predominante no comportamento dos pais em relação aos filhos. É o conjunto de atitudes e comportamentos que os pais têm no processo de educação e de criação dos seus filhos. Os estilos parentais se dividem em duas dimensões principais, que são a dimensão da exigência e a dimensão da responsividade. A exigência ela está associada ao controle que os pais exercem sobre os seus filhos para regular o seu comportamento. Ela tem uma relação direta com a redução de comportamentos de riscos dos seus filhos. No caso, a responsividade, ela está associada com a capacidade que os pais têm de dar apoio emocional, de transmitir afeto, e tem um impacto direto no bem-estar psicológico dos filhos, na autoconfiança e na sua autoestima. A classificação dos estilos parentais mais utilizados na atualidade é aquela que divide as atitudes educativas dos pais em 4 categorias: pais autoritários, pais autoritativos, permissivos e negligentes. Pais autoritários denotam um elevado padrão de exigência e baixa responsividade. Isso significa que a vontade dos pais está em desequilíbrio com as exigências e vontades dos filhos. Eles esperam que os filhos sempre inibam os seus pedidos e reprimam as suas vontades. Esses pais, eles oferecem um ambiente com pouca afetividade e pouco caloroso, onde há restrita comunicação. A ênfase é sempre dada na obediência às regras, na disciplina, através da afirmação de seu poder, que habitualmente é feita através do castigo físico. Pais autoritativos se caracterizam por elevado padrão de exigência e também elevado padrão de responsividade. Assim como os pais autoritários, eles dão muita importância e relevância ao controle parental. Só que a diferença é que os pais autoritativos, eles têm um alto nível de calor humano, de afeto e de atenção às demandas dos filhos. Esses pais, eles realmente querem que os filhos sejam disciplinados e que se controlem seu comportamento dentro de certos limites. Mas eles fazem isso através da comunicação, através da demonstração de amor, carinho e afeto. Fazem com que os seus filhos entendam a lógica por detrás das regras e faz com que haja um apoio emocional e uma comunicação bidirecional. Essa é a grande diferença dos pais autoritativos para os pais autoritários. Eles exigem bastante dos filhos, porém também dão muito amor, atenção e carinho aos próprios filhos. Pais permissivos caracterizam-se por uma conduta
onde há um padrão de baixa exigência e alta responsividade. Embora esses ambientes ofereçam um alto nível de afetividade e calor humano e carinho, e até mesmo atenção, os pais permissivos, eles sempre estão procurando evitar uma conduta punitiva, onde eles exercem pouco controle sobre os comportamentos dos filhos, até mesmo quando esses comportamentos são inadequados. Dessa forma, eles oferecem pouca influência ativa no comportamento dos filhos e muitas vezes são caracterizados com um comportamento de submissão à vontade dos próprios filhos. Pais negligentes oferecem um ambiente onde há pouca exigência e pouca responsividade. Isso significa que os pais negligentes estão sempre muito mais interessados nas próprias vontades e nos próprios desejos e negligenciam, deixam de lado as vontades e necessidades de seus filhos. Podemos dizer que eles não exercem um controle parental adequado e também não oferecem atenção, carinho e afeto que os filhos realmente necessitam. Esse tipo de conduta certamente é um tipo de maltrato, na medida em que os pais se eximem da responsabilidade de cuidar das necessidades físicas, emocionais e psicológicas dos filhos. O estudo dos estilos parentais mostra a importância de estarmos atentos à maneira como nós educamos os nossos filhos, já que está comprovada a relação direta da influência familiar na formação dos filhos e no seu comportamento futuro. Ao longo dos últimos anos foram realizados vários estudos para avaliar o impacto da influência dos pais no comportamento dos filhos. Isso está diretamente ligado à geração de fatores de risco ou proteção, tanto para o uso de drogas como para outros comportamentos de risco. É lógico que não existe uma única causa para explicar um quadro de dependência ou mesmo o uso de drogas. Trata-se de uma série de fatores, uma série de elementos de ordem pessoal, social e ambiental. Entretanto, quando nós pensamos em prevenção, nós temos que sempre considerar reduzir fatores de risco e aumentar fatores de proteção. Como eu falei anteriormente, isto é a base para qualquer ação de prevenção. Considerando que os estilos parentais têm uma influência direta no comportamento dos filhos, nós podemos entender que o desenvolvimento de um estilo parental autoritativo vai e pode contribuir muito como um fator de proteção na vida dos filhos. Muitos estudos têm demonstrado que o estilo parental autoritativo, que é aquele que se caracteriza por alto nível de controle e alto nível de suporte ou de responsividade, está associado com menores taxas de consumo de drogas entre adolescentes e até mesmo com a redução do consumo pesado de álcool. Por outro lado, o estilo parental negligente, que é aquele que é caracterizado por baixo nível de exigência e baixo nível de responsividade, é aquele que está associado a maiores taxas de consumo de drogas. Uma vez que os estilos parentais autoritativo e negligente estão claramente definidos pela ciência como fatores de proteção ou de risco para o uso de álcool e outras drogas entre adolescentes na literatura científica, podemos dizer que os estilos parentais autoritário e permissível foram definidos com informações contraditórias e divergentes na literatura científica. Uma vez que nós sabemos que o estilo parental autoritativo é aquele que produz os melhores efeitos na formação saudável dos filhos, é exatamente esse estilo que nós devemos nos encaixar. Para que nós possamos desenvolver um estilo parental autoritativo, nós devemos desenvolver as características da responsividade e da exigência. Lembre, quando nós falamos de responsividade, nós estamos falando de dar mais atenção às necessidades dos filhos, de estabelecer um diálogo, uma comunicação aberta, onde os filhos possam falar o que sentem, o que pensam e o que realmente entendem sobre o mundo, que nós possamos dar essa contrapartida para eles também. É importante que nós sejamos capazes de incentivá-los, de proporcionar lazer, diversão e ambientes onde há muito calor humano. Por outro lado, para desenvolver o estilo parental autoritativo, também é importante desenvolver a dimensão da exigência, que significa estabelecer um bom padrão de monitoramento parental e supervisão através do estabelecimento de regras, de disciplina e de limites.
Preste bastante atenção nas seguintes dicas para ser um pai ou uma mãe mais autoritativa. Primeira dica: se interesse pelo que os seus filhos gostam. É totalmente normal que seus filhos desenvolvam interesses e gostos bem intensos, tais como jogos de videogame ou de internet, ou de computador, televisão, determinadas séries de TV, determinado esporte, bandas de música, estilos diferentes de música. Para eles é muito importante que você procure saber o que eles gostam, que você procure se interessar pelo que eles se interessam, para que vocês possam abrir um canal de comunicação e de interesse em comum. Embora nós possamos ser de gerações diferentes, é muito importante que para que nós possamos nos aproximar dos nossos filhos, que a gente possa ter um interesse pelo que eles gostam, que a gente possa perguntar, que a gente possa até ter assunto com eles. Isso, com certeza, vai aproximar você de seu filho e vai ajudá-lo a poder contar o que ele realmente sente, pensa e entende sobre o mundo. Segunda dica: sempre pergunte como foi o dia do seu filho na escola, como foi numa festa, numa atividade. Isso é uma oportunidade muito boa para você poder abrir um canal de comunicação com seu filho ou com sua filha. Terceira dica: sempre observe se o seu filho ou sua filha estão tristes, ou se eles estão um pouco depressivos ou mesmo desanimados. A adolescência é uma fase muito turbulenta, onde há momentos altos, momentos baixos, momentos de ansiedade, de depressão, de angústia. É muito importante que os pais estejam atentos a esses sentimentos e se coloquem à disposição para ajudar os seus filhos a resolver os seus próprios problemas. Essa demonstração de interesse, essa demonstração de afeto e carinho, de calor humano, vai ajudar os seus filhos a desenvolverem autoestima e assim estarem mais protegidos. Quarta dica: procure saber onde seus filhos estão quando não estão em casa e busque conhecer os amigos dos seus filhos. Isso é um importante fator de proteção que vai ajudá-los a serem supervisionados de maneira segura. Quinta dica: estabeleça regras. Acredite, os seus filhos precisam de regras, eles precisam de limites. Isso é muito importante para a sua proteção. Estabeleça o que pode ser feito, o que não pode ser feito e dê a eles as razões por que isso deve ser assim. Estabeleça isso de maneira clara e sem brigar, sem conflitos. Sexta dica: estabeleça uma comunicação bidirecional. Isso significa que os dois lados vão ter voz. Não é só você que vai falar, como pai ou como mãe, mas o teu filho também vai ter a oportunidade de falar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas opiniões e até mesmo os seus argumentos. Nesse momento é muito importante que você desenvolva muita atenção e interesse no que o seu filho está falando e muita até paciência, porque às vezes os seus filhos podem não se expressar de maneira muito educada ou muito simpática. A adolescência é caracterizada pela passagem da vida da infância para a vida adulta. E nessa fase é totalmente normal e comum os filhos estarem propensos a viver novas experiências fora do ambiente familiar. Eles querem construir a própria identidade, eles querem participar de um grupo, eles querem se socializar. E é totalmente natural que eles saiam da sua casa para conhecer esse novo mundo que está à sua frente. Mas é muito importante que os pais possam entender que, embora fisicamente eles sejam bem crescidinhos, eles ainda estão desenvolvendo a parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisão, que é a chamada córtex pré-frontal. Por isso, seus filhos ainda necessitam de supervisão e monitoramento parental. A supervisão e o monitoramento parental são práticas educativas relacionadas às habilidades de saber onde os filhos estão, com quem estão, o que estão fazendo e com o que gastam seu dinheiro. Em outras palavras, podemos dizer que são práticas educativas que estão ligadas à capacidade que os pais têm de saber sobre a vida dos filhos. Para o bom desempenho dessa prática parental, é importante que entendamos dois conceitos importantes: a monitoria positiva e a monitoria negativa. A monitoria positiva ela pode ser definida como um conjunto de práticas parentais que estão ligadas à atenção e o conhecimento que os pais têm sobre onde os filhos estão, com quem estão, o que estão fazendo e como gastam seu dinheiro.
Além disso, na monitoria positiva há claras demonstrações de calor humano, de afeto, de carinho, de apoio emocional, principalmente nos momentos em que os filhos mais precisam. Isso abre um franco canal de comunicação e fortalece os vínculos familiares, dispensando dessa forma a necessidade de uma fiscalização estressante. Já a monitoria negativa, que também é chamada de supervisão estressante, é caracterizada pelo excesso de fiscalização e intromissões repetidas na vida dos filhos. Isso tende a gerar um clima familiar hostil, estressado e sem diálogo, já que os filhos tendem a desenvolver uma maneira, um jeito de proteger a sua privacidade e dessa forma não compartilham seus sentimentos com seus pais e evitam de falar com seus pais sobre suas próprias vidas. Preste atenção nas seguintes dicas de supervisão e monitoramento parental. Primeira dica: estabeleça limites e regras de convívio familiar. Nesse momento é quando você estipula os direitos e os deveres dos seus filhos. Se possível, envolvam seus filhos no processo de construção dessas regras. Isso os ajuda a entender a lógica por trás delas e os ajuda a cumpri-las. Segunda dica: tenha consistência nas suas atitudes. Os pais precisam trabalhar para que as regras sejam mantidas de modo constante e coerente. Terceira dica: envolva-se nas atividades dos seus filhos. Esse é o momento em que você facilita o fortalecimento dos vínculos familiares. É o momento em que seu filho percebe o quanto você se importa com ele e, ao mesmo tempo, você o monitora. Quarta dica: conheça os amigos dos seus filhos. Se possível, conviva com eles, traga eles para dentro da sua casa. Observe como seus filhos se relacionam com seus amigos, o que os amigos deles pensam, o que acham, quais são as suas opiniões. Converse com os amigos dos seus filhos. Isso vai te ajudar a ter uma dimensão maior dos relacionamentos que seus filhos têm com os outros e entender como esses amigos deles podem influenciá-los. Outro aspecto extremamente importante nas práticas educativas e nas relações humanas é a capacidade de saber comunicar-se. Eu lembro de uma história muito interessante de uma jovem mãe que tinha um filho de aproximadamente 4 anos. O filho gostava de brincar no quintal, de bola, com os outros brinquedos como qualquer criança. E ela tinha dado algumas instruções importantes para o bem-estar da criança e da segurança dela. E as instruções diziam que ele não deveria ir até a esquina, pois havia muitos perigos lá e ele poderia se machucar. Como em qualquer dia normal, a mãe estava lá ocupada em seus afazeres domésticos e a criança estava lá brincando no quintal com sua bola. Depois de algum tempo em que a criança estava lá brincando, a mãe olhou pela janela e não avistou o filho no quintal como era de costume. O coração dela disparou, ela começou a ficar extremamente preocupada e saiu correndo pelo quintal procurando a criança. À medida que ela não o achava, o coração dela batia mais rápido, ela ficava muito mais assustada e muito mais desesperada. Então ela lembrou da esquina e ela foi diretamente para a esquina procurar o filho. Quando ela percebeu que o filho estava prestes a atravessar a rua para pegar a bola do outro lado, ela começou a gritar desesperada: "Filho, filho, não atravesse! Pare, pare! Filho, não atravesse!" Felizmente a mãe conseguiu chegar até o filho e impedi-lo de atravessar a rua e de ser, talvez, atropelado ou atingido por algum veículo. Ela, desesperada, começou a sacudir e gritar ao filho: "Filho, filho, por que você me desobedeceu? Por que você me desobedeceu? Eu falei para você nunca vir até a esquina. Você ia atravessar a rua. Alguma coisa ruim, muito ruim poderia ter acontecido com você. Filho, por que você me desobedeceu? Por que você veio até a esquina?" Depois que a mãe se acalmou e parou de falar, o filho olhou para a mãe surpreso e totalmente assustado com aquela reação. Olhou para a mãe e disse: "Mãe, o que é a esquina?" Esse é um erro muito comum que acontece no processo de comunicação. A mãe ignorou o fato de que o filho não sabia o que era a esquina. Ela não se certificou de que o filho entendeu a mensagem completamente. Ignorou o nível de entendimento da criança e a sua maturidade. Um erro muito comum
que pode acontecer não só com uma mãe que tem um filho de 4 anos, mas em qualquer tipo de comunicação, em todas as idades. Seguem agora algumas dicas importantes para que a gente possa não cometer esse erro e comunicar-se melhor. Primeira dica: faça a seguinte pergunta para o seu filho: o que você entendeu sobre o que eu acabei de te falar? É a oportunidade para que o seu filho possa expressar com as próprias palavras o que ele entendeu da sua mensagem. Um simples ok ou entendi, mãe, não basta. Você tem que permitir que seu filho diga o teor, a principal mensagem, as instruções que você passou para ele. Dessa forma, você vai ter certeza da compreensão e do nível de entendimento do seu filho. Segunda dica: peça para o seu filho ou sua filha olhar para você no momento em que vocês estão conversando. O contato visual ajuda no processo de comunicação e a estabelecer uma comunicação mais ativa, mais fluida. Terceira dica: elimine todos os ruídos possíveis no processo de comunicação. Chamamos de ruído qualquer tipo de distração ou algo que possa atrapalhar no momento em que vocês estão estabelecendo uma conversa. Se seu filho estiver ouvindo uma música, ou estiver digitando no celular, falando com alguém, ou mesmo se ele estiver jogando um videogame ou fazendo qualquer outra coisa, peça para que ele dê uma pausa e preste bastante atenção na sua mensagem. Isso é muito importante para que você possa se fazer compreendido e para que seu filho possa entender plenamente a sua mensagem. Quarta dica: ser entendido não significa ser atendido. O fato de que seu filho ou sua filha entendeu a sua mensagem, as suas instruções, as suas recomendações, não significa que eles vão segui-las. Além de certificar-se que seu filho ou sua filha entenderam a sua mensagem, é importante que você certifique-se de que eles vão fazer o que você pediu ou que você instruiu. Para isso vai requerer às vezes um pouco mais de esforço, mas você tem que ouvir de seu filho e de sua filha que eles realmente vão cumprir com suas orientações. Você tem que, nesse momento, é o momento que você vai sentir a sinceridade em suas palavras e em suas intenções. Se você não se convencer disso, talvez você vai ter que imprimir um pouco mais de esforço para convencê-lo da importância dessas instruções. Antes do início da conversa, pondere sobre os seguintes pontos. Certifique-se de que é um bom momento para conversar. Não tente conversar com seu filho no momento em que haja uma grande carga de tensão ou estresse. Procure aliviar essa carga de tensão antes do início da conversa, ou mesmo procure conversar em um outro momento. Antes do início da conversa também é importante que você tenha um plano. Pense um pouquinho sobre qual é a melhor forma de abordar o assunto com seu filho. Organize seus pensamentos, as suas ideias, os seus argumentos. Tente antecipar quais as perguntas e as objeções que seu filho farão ou que seu filho fará no momento da conversa. Isso vai te ajudar a elucidar e convencer o seu filho de alguma proposta ou alguma instrução. As crianças e os adolescentes de hoje em dia são os famosos nativos digitais. Aqueles que já nascem inseridos nesse contexto de mídias sociais, de internet, de aplicativos no celular, de vários diferentes dispositivos eletrônicos. Eles estão tão familiarizados, parece que esses dispositivos, tablets, celulares e computadores fazem parte, são uma extensão do corpo deles. É muito importante que você, como pai ou mãe, ou mesmo que se você seja um profissional que trabalha com criança e adolescente, esteja familiarizado e inserido nesse contexto. Procure estar presente nas redes sociais que seus filhos estão. Procure saber o que seus filhos fazem nessas redes sociais. Procure se comunicar com eles através dessas redes, através desses mecanismos, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz, de vídeo, através de posts no Facebook. Procure participar disso. Pode até ser um pouco divertido. E procure entender mais o comportamento de seus filhos nessas redes. Isso vai te ajudar a compreender seus sentimentos, as suas opiniões e vai te ajudar também no processo de comunicação. Lógico que as nossas mensagens, as nossas conversas com os nossos filhos não devem se limitar a mensagens de textos ou posts nas redes sociais. Lógico que nada vai substituir o olho no olho, nada vai substituir o calor humano, o poder de um abraço. Mas a participação e a familiaridade com essas redes sociais e com esses novos dispositivos eletrônicos é muito importante para que os pais possam estar inseridos no contexto de vida dos filhos.
Outro aspecto extremamente importante das relações humanas e da comunicação é o poder do abraço. Eu lembro de uma história que eu ouvi muito tempo atrás de um amoroso e zeloso pai. Ele conta que, determinado dia, um colega chegou para ele e disse ter visto a filha dele, adolescente, fumando com colegas da mesma idade. Ele ficou extremamente surpreso com aquele comentário do colega e disse: "Eu tenho certeza que a minha filha não está fumando." Então o colega perguntou: "Como você pode então ter tanta certeza que a sua filha não está fumando?" Ele olhou fixamente nos olhos do colega e disse: "Eu tenho certeza que a minha filha não está fumando, porque todos os dias em que ela chega em casa, eu lhe dou um forte abraço e um beijo. Se a minha filha estivesse fumando, eu saberia." Gestos simples de afeto, de carinho, como um simples abraço, pode até parecer corriqueiro, mas fazem toda a diferença. O simples hábito que o pai tinha desenvolvido de abraçar a filha todos os dias tinha feito com que ele, além de ele ter uma oportunidade específica de demonstrar amor, de mostrar afeto, de mostrar interesse e atenção, ele estava inconscientemente averiguando. Ele tinha toda a certeza que a filha dele não estava fumando, justamente porque todos os dias em que ela chegava em casa, depois de sair com os colegas ou ir para a escola, ele a abraçava. Se ela estivesse fumando, ele teria sentido o cheiro. Este é o poder do abraço. Eu lembro de algumas vezes que minha sogra, ela é do Sergipe, costumeiramente ela conversa com os netos e ela fala: "Vem aqui, minha netinha, que eu quero te dar um cheiro." É uma expressão comum lá no Nordeste. E ela está se referindo, na verdade, a um carinhoso abraço. Logicamente que quando você dá um abraço num filho ou num ente querido, esse abraço ele não é só uma demonstração de carinho, afeto, ele não está dissociado da oportunidade de você também sentir um cheiro. E pelo cheiro você pode reconhecer muitas coisas. Por um abraço você pode saber se seu filho ou sua filha está estressado, se ele está cansado, se ele está se sentindo deprimido, se ele está feliz, se ele está tremendo. Por um abraço você pode meio que fazer um scanner individual no seu filho ou na sua filha. Então não ignore o poder do abraço. Por falar em abraço, você já abraçou seu filho hoje? Foi um grande prazer estar aqui com você nesses momentos e te propor alguns pontos para refletir. Quero também deixar um convite especial para você que é pai, mãe, avô, avó ou que é responsável por crianças e adolescentes. Quero te convidar para conhecer o meu projeto de prevenção. Inscreva-se em www.paisnaprevenção.com.br e participe dessa grande rede do bem. Faça o curso Pais na Prevenção, um curso totalmente online e gratuito e oferecido para aquelas pessoas que realmente preferem prevenir em vez de remediar. Grande abraço, sucesso e alegria na jornada.